primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade, por esse convite. Acho que é uma iniciativa muito bacana da UAID, essa possibilidade de troca de conhecimento, principalmente nesse momento que é totalmente sem precedentes, a gente não tem lições aprendidas, nem agora que eu já estou presencialmente, tenho lições aprendidas e uma curva de aprendizagem, é uma coisa que a gente vai constantemente se aprimorando. Então, eu preparei aqui para a gente, para essa nossa conversa, uma breve apresentação, não está tão elaborada, porque a gente está numa correria, vocês vão ver quando vocês voltarem para o presencial, a demanda reprimida, a avalanche que vai vir em cima de vocês, mas tentei fazer da forma mais abrangente e resumida para a gente conversar sobre os principais tópicos. Eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o retorno ao trabalho presencial. Aqui na FQM, primeiro, para quem não sabe, a FQM é uma empresa do setor farmacêutico, é muito mais conhecida como Farmoquímica, mas recentemente adquiriu novas empresas e agora ela é um grupo, mas também que faz parte do grupo Reumers, um grupo multinacional. Para falar um pouquinho do nosso plano de retorno, né? Como é que a gente aqui pensou e quais foram as nossas estratégias? A gente se baseou em 7 pilares, vamos dizer assim, na elaboração de um protocolo de conduta muito bem elaborado, minucioso, com todas aquelas orientações que os colaboradores precisam, bem aderente ao ambiente de trabalho de cada tipo de colaborador, de forma que ele se sinta acolhido, de forma segura, de que a empresa está cumprindo com todas as diretrizes, todas as deliberações dos órgãos públicos, né? E que ele vai se sentir seguro, vai se sentir com a sua saúde garantida, pelo menos prevenida dos riscos da pandemia. Depois eu vou esmiuçar ele melhor um pouquinho para vocês mais à frente, né? Fizemos primeiramente um mapeamento de grupo de riscos para a gente poder isolar as pessoas, os colaboradores que fazem parte desses grupos para trabalho exclusivo em home office, para que eles não se exponham a risco, né? Trabalhando, circulando por lugares para que eles não saiam da sua casa. Mapeamos todos os funcionários que são diabéticos, cardiopatas, as grávidas também, problemas respiratórios. Então, o RH fez um trabalho intenso para mapear todos esses colaboradores e houve um contato individualizado pelo nosso ambulatório. A gente tem um departamento médico na FQM, o nosso médico do trabalho montou uma equipe e fez esse trabalho de contato, de avaliação, de risco, para dar esse feedback e toda a orientação de se ele volta para o trabalho presencial ou se ele permanece em trabalho em home office. Todo o posicionamento corporativo foi comunicado para o colaborador, o posicionamento de que forma que a gente vai voltar, quais são as condições que ele vai voltar, como é que a empresa vai funcionar, como é que vai ser para ele almoçar. Então, todo esse posicionamento foi também estruturado para poder passar toda a informação que fosse relevante para o colaborador no retorno dele para o trabalho presencial. A gente fez uma preparação de acompanhamento também, preparação e acompanhamento dos colaboradores. Fizemos a testagem rápida da Covid-19 nos colaboradores que trabalham presencialmente nas unidades físicas. Testamos todos com 2 dias, mais ou menos, de antecedência ao retorno ao trabalho. Isso possibilitou a gente fazer uma espécie de filtro inicial para a diminuição da contaminação,
com toda a orientação da equipe médica da FQM, com acompanhamento da equipe médica com cada caso, até após o início, né, do trabalho. Então, as pessoas que foram isoladas, elas tiveram acompanhamento até o seu retorno. A preparação das instalações é bastante complexo isso, porque não tem uma regra, né? Cada instalação, cada unidade tem a sua característica, as suas especificidades, então a gente tem que pensar muito nos detalhes. Por exemplo, aqui na FQM, nós temos ambientes de escritórios administrativos, nós temos plantas de operação fabril, né, onde são produzidos os medicamentos. A gente tem um CD, um centro de distribuição, onde nossos medicamentos são armazenados, e é toda preparada a logística de distribuição. E temos também a nossa força de venda, que são aqueles colaboradores que estão à frente, trabalhando na rua, no dia a dia, nos consultórios, visitando os consultórios médicos, fazendo o seu trabalho de levar a informação, né, técnica de medicamento à classe médica. E então, essa preparação ela foi bastante minuciosa para que a gente pudesse cobrir todos os colaboradores, todos os perfis de colaboradores, aquele que trabalha na planta, aquele que trabalha na rua, o que trabalha no escritório, o que trabalha no refeitório, e para que a gente pudesse prever todo o distanciamento social, a higienização adequada para eles. A definição da jornada de trabalho também, aqui na FQM a gente começou o trabalho presencial, mas a gente ainda está em escala, com alguns colaboradores, a gente está presencial, a produção não parou. A produção, a gente, desde o início da pandemia, foi feito todo um trabalho para que ela se mantivesse ativa, para que não faltassem medicamentos nas prateleiras, principalmente no momento, né, onde as pessoas não estão saindo e com dificuldade de ir a médico, cuidar da saúde. E todas as áreas de suporte, né, a produção também não pararam, elas continuaram, mas isso foi feito com toda uma estrutura de reconfiguração das instalações para se manter distanciamento, para ter higienização, com implementação de totens de álcool em gel, com sinalizações, com redimensionamento do espaço, da contingência das pessoas, rodízio em locais que são de grande aglomeração, como refeitório. Foi todo reconfigurado, até o próprio banheiro tem que ser pensado, porque a capacidade do banheiro, se for acima de uma pessoa, que é aquele banheiro que tem várias divisórias, você tem que prever que não podem ficar uma pessoa lado a lado numa pia, você tem que prever que você tem que ter um distanciamento mínimo de 1,5 metro entre eles, né? E uma campanha forte de engajamento para o retorno, para que quando o funcionário volte ao ambiente presencial, ele fique seguro. Obviamente, vai haver a insegurança por todo o cenário que a gente está vivendo, mas o máximo que a gente puder garantir no sentido de informação e de aparato de higienização, a gente fez. Então, a campanha, ela esclarece tudo que a empresa está provendo para o colaborador, tudo que ela está fazendo, e toda a sinalização, para que ele também, por mais que a gente tenha encaminhado o protocolo, para que ele não esqueça que antes dele saindo do elevador, ele já tem que estar de máscara, ou seja, entrando no carro, ele já tem que estar de máscara, saindo do elevador, evitar pegar o elevador, preferir pelas escadas. Se for pela escada, se tocar no corrimão, tem que higienizar a mão depois. Se for preferir usar o elevador, que seja sozinho ou no máximo com mais uma pessoa, que ele chegando na recepção, ele tem que medir a temperatura dele com a pessoa que vai estar lá para medir a temperatura dele, ele tem que higienizar os calçados antes de entrar no ambiente do escritório com um tapete que é específico para isso, e ele tem que
diretamente ao banheiro, se tiver que bater o ponto, bate o ponto e depois vai ao banheiro para fazer lavagem com a mão com água e sabão. Disponibilizamos totens e aqueles sprays de álcool em gel que são fixos na parede, por vários locais, em todas as instalações, principalmente em locais e equipamentos que são de manuseio comum. Impressoras, o ponto, o bebedouro, a cafeteira, e, enfim, sempre aplicando a informação de que, depois de tocar em locais de uso comum, higienize suas mãos, não retire sua máscara só no momento da refeição, até o próprio delivery, por conta que logo no nosso, quando a gente voltou ao trabalho presencial, os restaurantes não estavam abertos ainda, mas a gente estava recebendo delivery, então um aparato foi feito para o recebimento do delivery, para o descarte da embalagem, para a higienização dos potinhos, até ele poder entrar dentro do escritório, e um local aberto, mais arejado, foi previsto para ser realizadas as refeições com distanciamento das mesas. Todas as janelas e as portas das instalações se mantêm abertas, mesmo com ar-condicionado, para a gente poder facilitar o fluxo do ar. Então, é um pensamento em todos os quesitos que podem garantir o máximo de segurança para o colaborador. Falando um pouquinho do protocolo de conduta, ele é um trabalho bastante minucioso mesmo, né? O mapeamento dessas especificidades, principalmente numa empresa que tem uma diversidade grande de locais de trabalho, escritório, na rua, planta fabril, a gente tem que pensar em tudo, né? Então, a gente partiu do pensamento a partir do momento que cada colaborador sai de casa para trabalhar. Então, a gente orienta medir a temperatura antes de trabalhar, a higienização, a gente previu como higienizar o carro, a gente criou um protocolo para abastecimento dos carros, uma vez que os nossos representantes de vendas trabalham com o carro da frota da empresa, estão sempre na rua, para lá e para cá. Foi previsto regras de condutas, várias regras de condutas em situações de trabalho. Proibidas as reuniões presenciais, proibidas as viagens nacionais e internacionais. Agora que a gente está começando a liberar as viagens nacionais, prevemos regras de funcionamento também das unidades, o que fica aberto, o que não fica aberto. A copa não funciona, a copa só funciona para você abastecer sua garrafa sustentável, você tem que ter a sua própria garrafa, o copo, para abastecer de água, de café, e volta para o seu local, evitar circular, evitar bater papo no corredor, isso tudo para a gente evitar aglomeração, evitar filas. O refeitório, ele foi todo... Aí o refeitório que eu falo é na fábrica, né? Ele foi todo reconfigurado, retiraram o número de mesas para diminuir a concentração de pessoas, a rampa dos alimentos, foram colocadas aquelas proteções de acrílico para que as pessoas não tenham contato. O próprio funcionário do restaurante está servindo os colaboradores, eles colocam luva, e tem todo um protocolo específico para o refeitório. Antes de entrar no refeitório, passe pela catraca, higienize seu crachá, sua mão, procure a mesa com sinal verde para cima que você pode sentar. Depois que você terminar de almoçar, você pode virar para o lado vermelho, porque vai identificar que aquela mesa precisa de higienização. Enfim, são várias peculiaridades que a gente teve que pensar, principalmente no caso da nossa força de vendas, porque eles visitam hospitais, locais de alto risco, né, ambulatórios, consultórios médicos, e alguns lugares a gente proibiu, como os pronto-socorros e os ambulatórios de hospitais, outros ficaram possíveis para as visitas.
presenciais, mas aí usando máscara sempre de proteção, além da face shield, aquela de rosto inteiro, e tem toda uma regra específica de não usar celular, a amostra que ele leva para o médico, ele já tem que levar embalado, higienizado, avisar o médico que ele está entregando uma amostra higienizada. Então, isso tudo a gente teve que escrever passo a passo, desde o momento que o colaborador sai de casa, tudo que ele pode acontecer com ele na rua, onde ele almoça, onde ele procura para almoçar. Isso foi escrito no nosso protocolo, para não dar sombra de dúvidas do que ele pode fazer sem botar a saúde dele em risco, né? Criamos um canal exclusivo chamado Força Tarefa Covid-19 para receber telefonemas dos colaboradores que queiram tirar dúvidas ou que queiram falar que estão sentindo sintomas. Então, o protocolo, ele orienta telefones e e-mails dessa força-tarefa. A força-tarefa é um comitê junto da nossa área médica e do RH que atende a essas dúvidas e questionamentos e ficam passando orientações e monitorando os funcionários, né? Constantemente a gente está acompanhando as deliberações dos órgãos públicos para a gente ficar se adaptando ao cenário, se aumenta a flexibilização, se a gente retrai, isso é um retorno, mas que a gente está completamente flexível ao cenário que a gente vivencia. E, principalmente, um alerta que a gente está fazendo diariamente aos colaboradores são as orientações em caso de sintomas e de contato com infectados, né? Então, a gente, em vários meios de comunicação, logo na entrada tem um big cartaz em todas as unidades e com várias perguntas que ele precisa responder todo dia, e caso ele responda pelo menos uma positivamente, a gente pede para ele se dirigir ao ambulatório, que o ambulatório vai designar a orientação correta, se ele vai para casa, vai ficar em isolamento, ou se ele pode voltar ao trabalho. Então, as perguntas são se ele sente algum sintoma da Covid, se ele tem alguém que mora com ele com suspeita de Covid, se ele teve contato com alguém com suspeita, se ele mora com algum profissional da saúde, ou se ele revisitou algum hospital nos últimos 10 dias, se ele foi a alguma emergência, enfim, essas perguntas são feitas diariamente para os colaboradores, para que eles se atentem à necessidade de estar revisitando essas questões para poder dar o reporte para a gente e a gente evitar, enfim, o contágio dos colegas e até para o bem da saúde do próprio colaborador. Falando um pouquinho agora do nosso plano de comunicação. A comunicação, ela esteve bastante atuante desde o início da pandemia, foi um momento que a gente acelerou a nossa entrada nas redes sociais, nas plataformas digitais. O grupo interno que a gente tem no Facebook, ele foi fundamental para a gente poder circular informação, para a gente poder informar os colaboradores, para a gente poder interagir com os colaboradores, e onde os colaboradores também se encontravam virtualmente para poder, enfim, conversar com os colaboradores, tirar dúvidas até de trabalho, né? Então, a utilização de todos os canais possíveis de comunicação são indicadas, desde banners, os mais tradicionais, né? Cartazes, murais, a TV aqui na FQM nós temos TVs nos refeitórios, nas unidades onde a gente tem muitos colaboradores que não têm acesso a e-mail, à estação de trabalho com computador, que são o pessoal da produção, que fica dentro da planta fabril. Então, no refeitório, que é o momento do almoço deles, eles têm contato a essa TV que fica regularmente passando todas as informações desdobradas dos outros canais para eles. Fizemos uma coisa super diferenciada agora nesse momento, porque com o tempo, toda essa informação que a gente vai passando nos canais vira cenário, vira paisagem, fica comum e acaba... as pessoas se acostumam e não
e não ficam mais preciosas, né, com os cuidados como deveriam ficar todos os dias, porque a gente não pode afrouxar. A gente ainda está em cenário de pandemia e a gente precisa que as pessoas continuem fazendo todas as suas regras de prevenção. A gente disparou o áudio da TV, a gente trabalhou com alguns podcasts de alerta para os colaboradores, relembrando esses cuidados. Então, além do visual, tem o audiovisual também, né? Porque a pessoa vai estar ali almoçando, além de ver, ele vai ouvir e aquela informação vai estar mais reforçada para ele. O importante é que essa comunicação tenha foco em todos os perfis de colaboradores, reforçando nas pontas, né? Eu sei que temos audiência aí de muita empresa do setor de petróleo, assim como nós temos na ponta nossos representantes de vendas, as empresas de petróleo que têm distribuição, tem os postos de gasolina, que tem os frentistas, que eles estão ali à mercê de tudo e a todos. Então, é necessário pensar também muito bem no caso deles, porque eles que estão na linha de frente da nossa empresa. Então, como eu disse, a rede social interna como canal de informação para interação. A gente utiliza agora, nesse momento, para muitas orientações, dicas, não só dicas de trabalho de prevenção, mas dicas de entretenimento, porque as pessoas ainda estão, né, isoladas, a gente ainda está em quarentena, ainda, com uma flexibilização ainda no nível que não está completo. Então, para a gente prover o máximo de suporte, né, para os nossos colaboradores. Implementamos o nosso WhatsApp corporativo, que é um canal que está provendo mais capilaridade para a gente, velocidade, principalmente para a força de vendas, né, que eles ficam para lá e para cá. Então, tendo essa mobilidade da informação na mão, é muito boa para eles, a informação vai instantaneamente e atinge a todos, a todos no Brasil. Nós temos representação de vendas no território nacional inteiro. Comunicação dos posicionamentos da empresa, então todo o posicionamento que a empresa toma relacionado à jornada de trabalho, a salário, a toda a questão trabalhista, está sendo comunicado de forma antecipada, transparente para os colaboradores. Foi enviado o protocolo de conduta para todos os colaboradores, com todas as regras necessárias, e fazemos divulgação constante de materiais audiovisuais para dar reforço de comunicação dos cuidados. Fazemos vídeos com os nossos médicos, a gente tem os consultores médicos das especialidades que a gente trabalha, então eles provêm muita informação. Então, informação de dúvidas sobre a Covid, fala sobre sintomas, sobre como melhor higienizar as mãos. Enfim, a gente faz uma programação que a gente envolve a área médica para dar credibilidade na informação e também para o colaborador que se sinta seguro. Poxa, é um médico que está me passando aquela informação. As ações de aproximação funcionário-liderança eu enxergo como fundamentais nesse momento, porque é um momento de muita insegurança por parte do colaborador. Insegurança desde vou perder meu emprego, a empresa vai continuar, vai fechar, eu volto a trabalhar, não volto a trabalhar. Então, essa aproximação do líder poder falar com os colaboradores de uma forma periódica é muito, muito importante para o colaborador ficar mais tranquilo e até trabalhar de uma forma mais tranquila, mesmo que seja em home office. A gente tem alguns programas aqui, que é o Papo Aberto com o Presidente, que agora a gente está fazendo de forma virtual, o Bate-Papo com RH, que a gente também está fazendo de forma virtual. Promover happy hours entre equipes é interessante, para não falar de trabalho, para falar de outras coisas também. Isso vem contribuindo bastante também para o clima da empresa. E a adaptação constante do formato das iniciativas de comunicação por meio digital. As convenções presenciais de vendas que nós fazíamos em grandes hotéis, levando 900 colaboradores, não são mais possíveis, mas os treinamentos precisam continuar. Então, a gente
implementou a convenção de forma digital. Foi um sucesso, ela teve o mesmo desempenho de uma convenção presencial, e assim a gente está fazendo com as celebrações. Fizemos até uma celebração junina, com gincanas virtuais, com ações que vai do presencial para o virtual. A integração dos novos colaboradores, a gente está fazendo também de forma virtual. É tudo agora um reaprendizado, né? A gente está reaprendendo a conviver com o isolamento social e buscando ferramentas para que promova essa né, aproximação e a colaboração entre os colaboradores. Para o nosso retorno, que aconteceu no início de junho, hoje a gente está presencialmente, as plantas fabris estão na íntegra, os nossos escritórios estamos presenciais todo dia, só os gestores, e em escala de dia presencial e dia em home office, os colaboradores que não são de cargo de gestão. Então, quando nós voltamos ao presencial, no primeiro dia a gente já lançou uma campanha de acolhimento, de informação, mas que é para motivar, né, as pessoas não ficarem com medo, motivar o retorno ao trabalho presencial, e uma campanha de engajamento para que ela não deixe de tomar os devidos cuidados que ela precisa tomar, né? Ela não se sinta, voltamos a trabalhar, voltamos à normalidade, voltamos ao normal. Não, a gente precisa tomar todos os cuidados que você toma na sua casa, que você toma quando vai ao supermercado, enfim, estamos ainda numa pandemia. A campanha, a gente teve muito cuidado para a gente não fazer com um tom de celebração, devido a um cenário delicado, né? Um cenário de respeito. Não é momento de se comemorar, mas é um momento de se informar e de se engajar. E a gente fez uma campanha desdobrada de uma campanha corporativa que a gente tem, que se chama Todos Somos FQM. Né, uma campanha que a gente propõe que todas as empresas, de todas as unidades e todas as divisões de negócio da empresa, elas possuem o mesmo DNA. Então, todos juntos somos um só. Então, a gente desdobrou essa campanha e a gente usou como mote da nossa campanha de retorno hashtag Todos Reunidos. Tiramos o todos do Somos Todos e colocamos nesse mote da nossa campanha. Trabalhamos com as frases de recomeçando agora, ressignificando o futuro, reinventando caminhos, revisitando hábitos, renovando ideias e reunidos com uma nova forma de cuidar de todos. Né? E aí entrando na questão do core business da empresa, do cuidado, da saúde também, que a FQM carrega. A gente continua em aprendizado, a gente está passando agora a fazer a instalação das divisórias transparentes também nos escritórios, já nos preparando para o retorno completo dos colaboradores, que uma vez que todos os colaboradores retornam, todas as mesas precisam estar distanciadas de pelo menos 1,5 metro, ou então a gente tem que prever algum tipo de aparato para que não se tenha contato com o colega ao lado. E é um caminho que é um degrau por vez, as coisas vão acontecendo, a gente vai acompanhando, a gente vai aprendendo e reaprendendo. Por enquanto, a gente está numa situação que não gerou nenhum tipo de crise para a gente, estamos bem suportados, os colaboradores se sentem seguros, trabalhamos todos sempre de máscara, eu não estou de máscara porque eu estou aqui conversando com vocês, e o planejamento é que em breve estejamos todos reunidos.
Eu queria saber como tem sido o feedback dos colaboradores, né? Como tem sido a parte deles pensar nesse retorno, o que vocês estão recebendo de feedback da parte deles? Ó, no começo, logo que a gente voltou, nos primeiros dias, na primeira semana, a gente percebeu que os colaboradores ficaram um pouco inseguros. A gente recebeu muitas visitas no RH, eu estou receosa porque eu pego o transporte público, eu estou receosa porque os meus filhos, meu filho está em casa e eu não tenho segurança de deixá-lo com ninguém. E assim, cada caso foi pensado de uma forma individual. O importante também é a empresa enxergar, além do profissional, o indivíduo, porque ele passa por situações, ele está passando por situações nesse momento de pandemia que mexe com todas as esferas da nossa vida. Então, ele não está podendo receber funcionários em casa, não está podendo levar, os filhos não estão podendo frequentar as escolas, é preciso acompanhar agora tem o schooling home, né, que é igual o home office, mas para as escolas. Então, de acordo com o contato, foi dado um tratamento individualizado para cada colaborador, mas eu posso dizer que, de uma forma geral, as coisas estão indo muito bem, as pessoas estão trabalhando, normalmente nós estamos trabalhando de uma forma tranquila, o feedback está sendo positivo, porque a gente vê muitas postagens nas nossas redes sociais, no nosso grupo interno, parabenizando a empresa pelo preparo, pelo suporte. Importante dizer também que a gente disponibilizou o transporte nas fábricas, ônibus para pontos de encontro para os funcionários, para diminuir, né, o acesso, aí, o tráfego em transportes públicos. Então, o feedback eu posso dizer que é positivo, sim. Entendi que uma parte ficou sempre trabalhando, o pessoal da fábrica estava trabalhando. E esse retorno que foi feito, ele está sendo feito gradativo para o pessoal do administrativo, dos escritórios, ou ele veio já 100%? Como que foi essa demanda para vocês de retorno, essas ondas? A gente fez em ondas, acho que foi por volta do dia 17 de março, né, que começou a quarentena, e passamos a trabalhar todos em home office, todos menos algumas áreas essenciais à produção dos medicamentos. Então, assim, na produção a gente teve a maior parte dos funcionários da produção mantiveram seu trabalho, mas eles já trabalham num sistema de segurança, de higienização muito grande, por conta da própria característica do local de trabalho, né? Eles trabalham com aquelas máscaras, com aquelas roupas, com os EPIs, mas foi feita, além disso, toda uma reconfiguração de espaço para propiciar maior distanciamento. E áreas de suporte à área da produção também se mantiveram ativas, e toda a parte administrativa passou a trabalhar em home office. Quando a gente retornou trabalhando um dia sim presencial, um dia não, em escalas. Nós fizemos o grupo A e o grupo B. O grupo A ia segunda, quarta e sexta, o grupo B ia terça e quinta, na semana seguinte trocava. E desde o dia 3 de agosto, os gestores voltaram plenamente. Então, ainda temos colaboradores que não são de gestão trabalhando presencial dia sim e dia não. Não temos data ainda para o retorno completo desses colaboradores. A minha dúvida é a seguinte: a gente na Shell, a gente tem trabalhado em duas frentes, né? Assim como você, enfim, fala um pouco da sua experiência. A gente tem trabalhado com a parte do escritório, né? Uma campanha para o escritório. E a gente também tem trabalhado muito, e aí assim, eu posso dizer que está sendo o nosso maior desafio com o pessoal da fábrica, né? Quer dizer, a gente está tentando e achando formas de comunicar e de conseguir comunicar e de fato que a nossa mensagem impacte eles,
porque é um público muito diferente do público que a gente está acostumado, né? Que é o público do dia a dia, do escritório, e é um público que está no dia a dia, tá indo trabalhar todos os dias e tal. E a gente, enfim, na Shell tem essas duas realidades diferentes, porque o pessoal do escritório mesmo só volta no ano que vem, e na fábrica as operações não pararam. A minha dúvida para você é o seguinte: como é que vocês fizeram algum plano específico para a fábrica, né, enfim, para a planta de vocês? A gente tem encontrado desafio porque a gente tem tentado, tá tendo que trabalhar muito offline, né? Tá tendo que usar muito esse approach com eles, porque a gente não pode usar o WhatsApp na Shell, a gente não pode usar Facebook, coisas que eu vi que vocês podem usar, e pra gente é bem desafiador. A gente está fazendo agora uma campanha, lançando uma campanha, enfim, bem offline lá, e eu queria saber um pouquinho da experiência do que vocês fizeram para evitar um surto e eventualmente ter que, enfim, encerrar as operações. Bom, isso, Rafa, que você falou do WhatsApp, isso facilitou a gente bastante, porque a gente consegue chegar online neles, né? Porque realmente o desafio da fábrica, da operação, é porque eles têm um acesso mais offline mesmo. O que a gente fez foi intensificar o contato com eles. Eu tenho uma pessoa de comunicação que está na fábrica, que faz uma espécie de meeting com os gestores de conscientização para que eles cascateiem para suas equipes a questão da TV do refeitório, que é o canal eletrônico que eles têm acesso. A gente ativou o áudio, é por onde a gente fala com eles agora também. Agora, tem uma questão que é muito importante que a gente viu que surtiu um efeito, porque a gente viu que o público que a gente teve mais, não vou te dizer, o público mais desafiador foi o público de fábrica mesmo. Foi um público que foi difícil manter essa conscientização de cuidado, principalmente no refeitório. O refeitório é um local que, por mais que a gente reconfigurou, diminuiu a contingência de pessoas, mas a entrar, lavar a mão antes de entrar no refeitório, na hora de se servir, não juntar as pessoas, levar o seu copo sustentável, é um público mais difícil, sim, de você conseguir uma conscientização. E por mais que a gente intensificou, eu posso dizer que o número de cartazes, de banners que eu coloquei nas fábricas, ele não tinha como não ser impactado. Ele foi impactado, mas mesmo assim a gente continuava tendo reporte, feedback, principalmente da responsável do refeitório em relação de respeito de regras. E o que a gente achou, vamos recorrer à nossa liderança. Então, eu ativei o diretor industrial, ele gravou um vídeo dele próprio, entrando para trabalhar e passando por todas as etapas preventivas, de cuidados que o colaborador deve fazer, principalmente no refeitório. E isso, para a gente, parece que é uma forma de vamos dizer, de levar, de chegar, de fazer com que o colaborador ele tenha um pouco mais de responsabilidade, porque ele está vendo seu próprio líder exemplificando o que ele tem que fazer, e se o líder está fazendo assim, né? E se o líder está fazendo assim, por que ele não vai fazer? Né? Então, é uma questão também eu acho que de cultura, de empresa. Os funcionários que são de operação, eles têm uma cultura da hierarquia muito arraigada, então o respeito por ver o líder é uma coisa que funciona. Queria que você falasse sobre 2 pontos. Um, para explicar um pouquinho mais sobre exatamente o momento que vocês sentiram, que vocês já poderiam voltar, que seria seguro, porque a gente tem muitos clientes que estão ainda nesse momento de entender do próprio dia a dia se já é o momento de bater o martelo, de voltar. Alguns estão, inclusive, marcando datas e depois atrasando um pouco essa data marcada originalmente. Enfim, então,
o pessoal está sempre empurrando para frente, porque a gente vai chegando às semanas, né, e vai vendo que ainda não está um cenário seguro. Então, para vocês, qual foi a certeza exatamente do momento que já era propício para os administrativos voltarem, tirando o pessoal, né, da produção que não parou? E segundo, quando você estava falando justamente dos gestores, dos líderes terem essa consciência humana, né, sobre os funcionários que não estão seguros em voltar, que não estão confortáveis, ou quem tem criança em casa. Então, para ver também a liberdade que vocês tiveram de conversar sobre isso, como os funcionários que estão voltando e que voltaram puderam ter essa abertura com gestores de conversar, olha, por enquanto eu não estou seguro, ou quem voltou fala, olha, voltei, mas prefiro ainda voltar para casa, não estou muito certo de ficar aqui. Então, para saber como vocês fizeram essa organização, não só em ondas, mas como é essa conversa com os gestores. Então, o ponto da volta e também essa liberdade que o funcionário tem, o administrativo tem de conversar com o seu gestor e querer voltar ou não, ou já voltou, e voltar de novo para casa. Bom, a decisão de retorno partiu, obviamente, da diretoria, né? Então, foi uma deliberação da diretoria e nós trabalhamos para que isso acontecesse da melhor forma possível. Mas eu acho que houve aí com certeza, uma curva de aprendizado em relação às áreas que se mantiveram trabalhando na produção e as áreas de apoio da produção, garantia da qualidade, todas aquelas áreas científicas, né, que dão suporte para a questão da produção dos medicamentos. Então, eu acho que houve toda uma análise, né, de como isso estava se comportando, de o que estava acontecendo, os funcionários eles estavam sendo testados e a direção achou que seria um momento prudente para esse retorno, sendo que a gente fez toda essa preparação, a gente testou todos os funcionários para o retorno para as unidades presenciais e teve também todo esse cuidado junto às peculiaridades individuais, né? Então, assim, nesse primeiro momento que a gente estava parcial, em escala, quem não se sentiu seguro para de imediato trabalhar presencial foi flexibilizado. Mas o interessante é que as pessoas se mantiveram vindo trabalhar. Então, foi um processo que não tivemos resistências, vamos dizer assim, só questionamentos por conta de administração doméstica, essas coisas, mas é aí que foram cuidados diretamente com o RH. Eu sei que tinha essa abertura, mas eu também não tenho acesso às informações e à contingência do que foi isso, né? A gente percebeu que o momento da pandemia, ele trouxe um olhar diferente para a área de comunicação da empresa, né? A gente acabou assumindo uma série de novos desafios de como manter o pessoal que está em operação engajado e manter as pessoas que estavam em casa também participantes, né, das informações que precisavam ser abordadas. E aí eu queria saber se por aí você enfrentou uma revisão de ferramentas e de formas de se comunicar. E aí até pegando um pouquinho o gancho do que a Rafaela falou e trouxe, né, sobre realmente a dificuldade em converter a informação para o público de fábrica, quais ferramentas vocês usam por aí para interagir com esse público? Num panorama geral, a gente entende que os perfis são diferentes e que o impacto e a absorção do conteúdo também é diferente, né? Queria saber como que vocês trabalham isso por aí. Bom, primeiro, falando sobre essa questão do ressignificado da comunicação. Na verdade, potencializou, né, vamos dizer, a influência da comunicação no mundo corporativo. A gente ficou na crista da onda, né, porque
Uma vez que a gente tem isolamento social, a empresa só fala com o colaborador através de canais de comunicação. Se é através de comunicação, dos canais, nós responsáveis, nós dos departamentos de comunicação, somos a voz da empresa, né? E foi um trabalho, eu vou dizer que eu trabalhei em home office, quando a gente estava em home office, o dobro do que eu trabalhava presencialmente antes, né? Uma necessidade de comunicados intensificada. Como eu falei, acelerou nosso processo de maturidade nas redes sociais. Antes a gente praticamente tinha o Facebook, o LinkedIn externos para a gente postar as vagas, porque a gente ainda estava num planejamento de começar a ter, propriamente dito, uma rede social, com análise de métricas, com monitoramento, essas coisas, enfim. Mas a gente começou a partir para o meio digital, porque é um caminho comum. Eu acho que no distanciamento, o TI implantou uma ferramenta que para a gente foi muito bem-vinda, que é o Teams. Não dá nem para, antes a gente tinha um Skype for Business, ele não dá nem para comparar, porque ele une diversas possibilidades, inclusive de redes sociais, de colaboração, de conteúdos, de formação de equipes, de reuniões com inúmeras pessoas. Então, o Teams é uma plataforma que veio para nos facilitar, e hoje em dia, hoje no almoço eu estava conversando com uma colega que dizia, nossa, eu tinha que ir à fábrica para participar da reunião de WIP, e aí aquele tempo de ir e vir, nossa, agora, e dentro da sala ficavam cheias, 30 pessoas, e agora pelo Teams a gente consegue fazer, a gente economiza tempo, dinheiro, local. Então, assim, é um momento também de oportunidades, né? Por exemplo, as convenções, grandes convenções que a gente fazia, a gente levava 900 colaboradores para dentro de um resort, nós fizemos de forma virtual. Então, o ganho financeiro, ou seja, a economia, o saving que a gente está fazendo com isso, e a gente não deixou de passar nada, que a gente passaria, obviamente que a integração social acaba sendo diferenciada, isso a gente nunca vai conseguir fazer alguma coisa que seja tão próxima a isso, mas está dando seu recado. O WhatsApp foi uma ferramenta fundamental, porque a necessidade de disparar qualquer comunicado, alguma coisa, alguma diretriz, porque a gente está num momento delicado. Se a gente tem que comunicar alguma coisa que está sendo deliberado pelo governo, a gente tem ali a instantaneidade da ferramenta. E quanto ao público de fábrica, né, que é um público bastante complicado, até porque eles ficam dentro da fábrica e eles ficam fechados. O que a gente faz é prover o máximo de jornal mural, a TV, e o face a face. A face a face a gente nunca vai substituir. A gente tem um departamento de RH nas fábricas e que ele é muito aberto, e as pessoas costumam ir visitar mesmo para conversar. Então, assim, as fábricas costumam ter também uma convivência mais, vamos dizer, de comunidade, mais familiar do que os escritórios. Então, o relacionamento interpessoal, eu vou dizer que conta muito também, porque circula informação, as angústias aparecem, aí as soluções conseguem vir mais rápidas, porque chegam até a gente no RH, e a gente está fazendo o máximo que a gente pode fazer. Até agora, além disso tudo que eu conversei para vocês, ainda não enxerguei alguma coisa que eu possa conseguir atingi-los. A forma é pelo aparelhinho de celular lá, que eu sei que todos eles têm, na hora de almoçar eu sei que eles vão ver a TV. Botei podcast para eles ouvirem, a gente falar, tem um líder falando com eles, a gente faz reuniões via Teams com eles em momentos que a gente agrupa com distanciamento para poder falar com eles, e é por aí, se adaptando e se reinventando. Então, obrigada a todas vocês.
Espero ter contribuído e acho excelente essa oportunidade da WIDE. Quero estar presente em outras oportunidades, ouvir de vocês também conhecimentos, compartilhar conhecimentos. Então, vamos ficar em contato. Renata, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Também agradecer mais uma vez todo mundo que esteve aqui, só citando os clientes que a gente recebeu, né, WSUT, Bemisa, Baker Hughes, L'Oréal, White Martins, Shell, Souza Cruz, Light, Porto do Açu, Schaeffer, a própria grupo FQM, que também tem o pessoal da comunicação que também entrou. Muito obrigada para todo mundo. Que a gente possa fazer outros. Então, se vocês aqui tiverem sugestões de temas que sejam interessantes dentro da empresa de vocês, compartilhem com a gente, para a gente poder estar marcando um novo encontro, né? E estar trocando, porque esse é o importante da comunicação, né? A gente que fala de comunicação e faz comunicação, quando a gente se encontra e pode trocar, é muito mais valioso, é muito mais rico. Exatamente. Então, obrigada, gente. Até a próxima. Gente. Um beijo, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.